quero encorajar os irmãos, né? E dizer para vocês que vocês têm frutos, sim. Nossa, amém? E se nós estamos aqui nessa noite, nós já somos um fruto, né? Ou seja, se nós estamos perseverando no Senhor, isso aí já é um fruto. É um bom começo. Irmãos, na verdade, precisamos, ao olhar para essa palavra, para esse cargo, nos focar não no resultado, mas focar no processo. Se nós olharmos para o resultado, vamos desanimar. Como alguém que tem que pagar uma dívida de R$1 milhão. É muito dinheiro, Senhor Jesus. Quando ele olha para a sua realidade, está muito distante. Mas, se ele começar a trabalhar, né? Se ele começar a se focar nesse objetivo, né? Sua vida, seus passos, ele vai chegar lá. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, não olhem para o resultado, mas olhem para o processo, né? Sim. Senhor Jesus. Quando Paulo nos falou essas palavras, né? Que nós estamos de cor, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, né? Quem sabe de cor? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não a letra, mas o Espírito, porque a letra marca, mas o Espírito vivifica. Quem nos habilitou? Irmãos, foi Deus que nos habilitou. Deus está investindo em nós. Deus colocou em nós. Ele tem demais de maior valor a sua vida. Senhor Jesus. Deus depositou em nós a sua vida. Então Ele acredita em nós. Amém. E essa vida tem o poder de trabalhar em nós. Amém. E nos tornar ministros da nova aliança. E mais que isso, Ele quer ser multiplicado. Ele quer fazer um efeito multiplicação. À medida que essa vida cresce em nós e transforma de nós, então nós podemos alcançar outras pessoas no meio dessa vida. Então, Deus alcança esse objetivo, né? Que é essa frutificação. Aleluia! Jesus é o Senhor, né? E nesse semestre foi adicionado essa outra série de versículos, né? João capítulo 15, versículo 1 a 5, também o versículo 8, o versículo 16. Vou estudar com os irmãos um pouquinho desse versículo nessa noite, amém? Amém. Senhor Jesus, amém. João capítulo 15, versículo 1, nos fala: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Amém. Aleluia. O Senhor é a garantia, o Senhor é a fonte. Senhor Jesus, você está nessa videira. Aleluia. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quando você olha para essa expressão, ele corta, você treme nas bases, né? Será que o Senhor me cortou? Esse cortar é definitivo. Esse cortar é irreversível. Na verdade, irmãos, o que existe aqui é um processo. Um processo. Ou seja, por um lado nós estamos no Senhor, mas ainda não temos fruto. Eu posso estar no Senhor e ainda não dar fruto. Senhor Jesus. Então o Senhor vai me cortar. Então esse cortar, irmãos, é bastante amplo, né? O Senhor, Ele permite situações em nossa vida, circunstâncias que funcionam como um corte. Você perde o desfrute, você perde o vigor, você perde a alegria, você se sente bastante deslocado, né? Em relação ao encargo do Senhor. O que fazer, Senhor Jesus? Está acabado? Irmãos, não está acabado. Esse mesmo que foi cortado, né? Ele pode
Marcos era alguém que estava seguindo, né? Não é isso? Barnabé e Paulo, sendo útil, né? De repente, ele parou de dar fruto. Estourou até mesmo uma pedra de tropeço. Naquele momento ele foi cortado, né? Talvez pela intolerância de Paulo, né? Aspecto negativo, mas também ele deu causa. Mas ao olhar para a experiência de João Marcos, no final, ele foi reabilitado. Ele tornou-se frutífero novamente. Senhor Jesus, né? Nós também o exemplo de Onésimo, alguém que estava na prisão, mas foi alcançado pelo Senhor, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, o cortar não é definitivo, né? Senhor Jesus, nós podemos avançar, amém? Todo aquele que dá fruto. Então você pode avançar de uma condição de alguém que foi cortado, que pode começar a dar fruto. Senhor Jesus, todo que dá fruto, Ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Senhor Jesus, né? Isso é uma outra experiência, né? Talvez, eu estou dando fruto, né? Estou fazendo alguma coisa. Eu estou indo na reunião. Eu estou ofertando. Eu estou cuidando bem da minha casa. Senhor Jesus, eu estou exercitando algum serviço na igreja. Eu não estou 100% paralisado. Mas, irmãos, o Senhor quer nos limpar. Amém? O Senhor quer nos limpar. Para que nós possamos dar mais fruto ainda. Senhor Jesus, né? Versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, essa palavra não vai nos encorajar, não vai trazer peso para nós, mas é para nos limpar, nos renovar, nos encorajar, para podermos dar mais frutos, né? Senhor Jesus. Versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Olha que avanço. Amém. O meio de permanecer, o meio de avançar mais em nossa experiência como ramo, nós podemos dar mais fruto ainda. Amém. Senhor Jesus, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é o Senhor, né? Versículo 8: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós vos tornareis meus discípulos. Aqui, mais fruto ainda, né? Versículo 16: Não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, ao meu Pai, Ele vos conceda. Jesus é o Senhor, né? Então aqui vamos dar um avanço progressivo, né? Ele é encorajoso nesse sentido, né? Podemos avançar progressivamente. Senhor Jesus, se hoje a minha condição é de alguém que foi cortado, ou mesmo de alguém que está dando pouco fruto, irmãos, eu posso me agir, amém? Eu posso me tornar um início da nova aliança. Eu posso avançar. Eu posso mudar a minha condição. Jesus é o Senhor, né? E esse é o sentimento, né? Dessa palavra, né? Esse é o sentimento de Paulo, nos encorajar a nos tornar esses ministros que estão nessa videira, recebendo o suprimento de vida. Jesus é o Senhor. Vamos abrir em 2 Timóteo. Senhor Jesus. Capítulo 2. Primeiro vamos abrir capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 6. Amém? A expressão, o qual nos habilitou para sermos
ministros de uma nova aliança. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, amém? Paulo dá uma palavra para Timóteo, né? E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para instruir a outros. Senhor Jesus, esses ministros habilitados, irmão, são fiéis e prudentes, são idôneos, ou seja, adquiriram uma capacidade de transmitir essas palavras a outro. Ou seja, adquiriram a capacidade, a habilitação de transformar a palavra em vida. Amém. Ou seja, o suprimento que vem da videira entrar nesse ramo e produzir fruto, produzir resultado. Senhor Jesus, irmãos, isso não acontece assim, ó, da noite para o dia. É um processo de amadurecimento. Amém. Senhor Jesus, se tornar um início da nova aliança que dá frutos, leva tempo. Senhor Jesus. Amém. Então Paulo sabia disso. Ele estava desesperado em gerar esse ministro, esses homens idôneos, capazes de transformar toda a mente em vida. Nós sabemos e percebemos na prática, né, na história, que tanto Pedro quanto João foram tais pessoas, né, que alcançaram tal condição. Senhor Jesus, no período que Paulo estava falando toda essa revelação, né, Pedro e Paulo e João ainda não estavam prontos. Eles estavam ali, vamos dizer que estavam cortados, né? Talvez João parecia estar cortado. Pedro ainda dava algum fruto. Mas Deus não desistiu deles. Amém. Senhor Jesus. Houve um trabalhar de Deus, né? E tanto Pedro quanto João se tornaram tais ministros. Amém. Senhor Jesus. Amém. Gosto muito desse versículo de João, né? João capítulo 21. Amém? Versículo 18. O próprio Senhor profetiza para Pedro, né? Senhor Jesus. Ele fala, 21, 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, eu te cingia a ti mesmo. E andava, tu te cingias a ti mesmo. E andavas por onde querias. Olha só. Andavas por onde querias. Tinha uma vida muito forte, que o impedia de dar frutos. Quando, porém, fores velho, amém? Estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Vamos ter um processo de amadurecimento. Leva tempo, né? Senhor Jesus, leva tempo, né? E é como o vinho. Quanto mais velho, melhor. Essa semana o médico falou do Mordomo, né? O médico Mordomo falou isso para ele, né? Que ele está ficando cada vez melhor, fisicamente, né? O Mordomo continua avançando. Não vai. Senhor Jesus. Por incrível que pareça, né? Fisicamente ele está muito bem, né? Com mais vigor, com uma voz mais forte, né? Senhor Jesus, no sentido espiritual, irmãos, se nós perseverarmos, nós também iremos amadurecer, bem? Senhor Jesus, o que nós precisamos para nos tornarmos, para sermos produzidos como esses ministros da aliança que vão frutificar, né? Precisamos, irmãos, perseverar na palavra e no Espírito. Amém? Amém? Perseverar na palavra e no Espírito. Vamos abrir Efésios, amém? Efésios capítulo 4.
Senhor Jesus, esse processo implica em uma desconstituição do nosso velho homem, da nossa mente. Versículo 17, capítulo 4 de Efésios 17, fala: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha só a palavra pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, os quais têm se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para a avidez, cometerem toda sorte de impureza. Não tem nada a ver comigo. Será? Senhor Jesus, não tem nada a ver comigo. Mas, irmãos, o princípio é o mesmo. A vaidade dos pensamentos. Essa é a nossa condição. Apesar de nós estarmos na videira como um ramo, nossa mente ainda não foi renovada, não foi transformada. Nossa mente ainda vaga muito, ainda somos atraídos por esse mundo, perdemos o foco. Senhor Jesus, vamos pular esse 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Irmãos, como isso acontece? Pela repetição da palavra. Senhor Jesus, precisamos repetir a palavra, entrar várias vezes. Senhor Jesus, nossa mente precisa ser renovada, nosso entendimento precisa ser mudado. É um processo de despojamento e também de revestimento, né? Que fala: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Né? O versículo mais pesado ainda, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Jesus é o Senhor. Só vem em Romanos. Vamos encorajar os irmãos. Romanos capítulo 12. Senhor Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ministros da nova aliança, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou serviço racional. Pergunta, irmão, nós sempre temos disposição para isso? Para nos apresentar, para servir, para reunir, para pregar o Evangelho, para abordar uma pessoa, ministrar a vida para alguém? Nem sempre, né? Nem sempre. Senhor Jesus, o que fazer? Senhor Jesus, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando nós estamos sendo renovados, a vontade de Deus fica se torna boa para nós, gostosa para nós, agradável para nós. Senhor Jesus, vir para a reunião é algo gostoso.
Senhor Jesus. Pregar o Evangelho, gostoso. Frutificar, vou frutificar. É orgânico. Simplesmente resultado, né? Alguém que está o quê? Com a mente sendo renovada, né? Senhor Jesus. Isso acontece por meio da palavra. Amém, irmãos? Amém. A palavra está nos renovando. Amém. Senhor Jesus. E o outro item é por meio do Espírito, né? Vamos abrir Hebreus, capítulo 10. Senhor Jesus. Versículo 19. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É o nosso Espírito. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo verbo. Senhor Jesus, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Então, irmãos, quando você está no Espírito, tudo fica novo. É um novo e vivo caminho. Novidade. O Espírito tem novidade. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, precisamos dessa, para nos tornar esse ministro da nova aliança, né? Esses ramos que estão nesse processo de dar fruto. Precisamos dessa relação viva com a palavra e também com o Espírito, né? Jesus é o Senhor. O que mais nós precisamos? Precisamos também ganhar mais da visão e mais da comissão de Deus, né? Qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós não nos sentimos ministros da nova aliança. Eu ouvi uma frase essa semana que o irmão, né, não falou. Deus, na verdade, quando Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, Ele nos promoveu. É uma promoção. Como se você trabalhasse com uma empresa de auxiliar de limpeza. E você foi promovido para gerente. Mas ainda está vivendo como auxiliar de limpeza. A sua atitude ainda é de um auxiliar de limpeza. Nada, não tem nenhum problema em ser auxiliar de limpeza. Mas você tem uma atitude de gerente, de ministro da nova aliança. Para isso, nós precisamos perceber a nossa comissão. Senhor Jesus. Amém. Deus nos promoveu. Deus nos considera ministros da nova aliança. Senhor Jesus. Amém. Não podemos viver cabisbaixo. Foi isso? Uma das experiências de Números 13, né? Ali, o povo diante dos gigantes, né? Ali, a maioria estava ali, cabisbaixo. Mas Josué e Caleb perceberam a visão, a comissão. Tiveram uma atitude de ministro da nova aliança. Foram gerentes e se levantaram. Se levantaram positivamente, né? E ainda conduziram positivamente o povo para a terra prometida, né? Senhor Jesus. Essa postura nós precisamos também, né? Gálatas, amém? Senhor Jesus. Você é um ministro da nova aliança, né? Sabe como eu estava falando? Você é um ministro da nova aliança. Você foi promovido. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 4, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo estava
Ele tinha uma visão e tinha uma comissão queimando dentro dele. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2. É a próxima. Senhor Jesus. Vem. Eu já estava vendo. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Quem são esses anjos? Irmãos, já passou a era dos anjos. Os anjos foram ministros de Deus no primeiro mundo, né? No mundo de outrora. Foram úteis para Deus. Olha o versículo 1 de Hebreus 14, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço e favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos são inferiores a Deus. E eles são ministros de Deus. Ainda hoje. Para nos auxiliar. Olha só, Marquinhos. Você é o ministro da nova aliança. Ele tem como auxiliar anjos. Que são ministros. Para auxiliar você a acessar. Senhor Jesus. E muitas vezes vivemos como o quê? Auxiliares de riqueza, né? Olhando para o lixo. Olhando para os problemas, para as dificuldades. E não conseguimos avançar, né? Senhor Jesus. Efésios 4. Efésios 4. Versículo 7. A graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Irmãos, a graça foi concedida. Senhor Jesus, Deus concedeu para nós a graça. Ele dispensou a Ele mesmo a sua vida. Senhor Jesus. E concedeu, né? Ele fala na sequência. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo e concedeu dons aos Senhor Jesus. Então, ele nos concedeu a graça de sermos ministros da nova aliança. Mateus capítulo 25. Senhor Jesus. Grava aqui a palavra concedeu, né? Em Mateus 25, versículo, Senhor Jesus, 16, 18, vem, não, 16, versículo 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Quem são esses servos? Somos nós, né? E lhes confiou os seus bens. Então Deus não apenas nos salvou, Ele nos confiou os seus bens, né? E esses bens que nós olhamos anteriormente no capítulo 24, fala que são o quê? São os nossos conservos, né? Para darmos sustento ao seu tempo. Jesus é o Senhor. Você trabalha de quê? Trabalha de ministro, né? Senhor Jesus. Para terminar essa linha, né? Efésios 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Somos ministros da nova aliança. Amém. Então tem essa visão, irmão. Renovar nossa comissão. Efésios capítulo 2, no Novo Testamento, no sábado, domingo, tem muito encorajado, né? Porque pela graça sois salvos, versículo 8, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nela. Essa obra-prima, né? Por um lado, é uma figura da igreja, né? Seu aspecto coletivo, corporativo, mas também diz respeito a nós individualmente, né? Como ministro da nova aliança, criados, né? Restaurados, chamados para as boas obras. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, essa é a nossa missão. Essa é a nossa comissão. Deus está investindo em nós. Ele está depositando sua confiança em nós. Ele está nos transformando a cada dia. Jesus é o Senhor. Né? São processos que nós estamos sendo trabalhados, né? Dia a dia, permanecendo nessa videira. Né? O que fazer? O que precisamos fazer? Perseverar, amém? Na palavra e no Espírito. Renovar nossa visão e a nossa comissão. E também, mais um item, desenvolver as características de um ministro da nova aliança. Outro item difícil para nós, né? Na conferência em Sumaré, uma das mensagens, o João Miguel desenvolveu, Wesley, né? 8 ou 10 características de um ministro da nova aliança. Fortíssimas, né? Visão, comissão, né? Constituição, firmeza, né? O que mais? Um dos dois falou sobre ser pais, né? Não ser, praticar, ser pais, ser aqueles que repetem a palavra para ganhar vida, né? São líderes que não se gera, né? Não se produz no piscar dos dedos, né? Dos olhos, né? No estalar dos dedos. Não se produz assim, mas são resultado de um viver, né? Resultado de uma dependência de Deus, né? Senhor Jesus. Então, como desenvolver essas características? Vamos abrir em 2 Coríntios. Quem quer ganhar essas características da nova aliança? Quem quer ser um pai? Quem quer praticar? Senhor Jesus. Quem quer ser alguém cheio de vida? 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 3, versículo 4. Amém? Versículo 5. Não que por nós mesmos, primeiro item que precisa fazer, não tente ser pai. Não tente ser um ministro da nova aliança. Não tente. Saiba que por nós mesmos não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa consciência vem de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, quando você percebe isso, você se torna alguém que invoca o nome do Senhor. Você ganha a realidade do invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Você invoca o nome do Senhor com desespero. Senhor Jesus. E esse invocar o nome do Senhor nos faz depender cada vez mais do Senhor. Senhor Jesus. Cada vez mais nós dependemos. A nossa justiça vem de Deus. Irmãos, e assim, Deus está trabalhando em nós essas características do início da nova aliança, né? Como líder, que nós vamos praticar, além de invocar, negar a nossa vida da alma, né? Vamos abrir em Efésios, capítulo 4. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Uma característica de alguém que está extraindo vida, está ganhando vida nessa fonte que é Deus. Ele é alguém que expressa o amor de Deus, né? Vamos voltar primeiro aqui em 1 Coríntios, capítulo 8. Senhor Jesus. Amém. Versículo
Por outro lado, quanto mais você depende do Senhor, mais você ama, né? Senhor Jesus. Por isso que o resultado de nós desfrutarmos dessa vida de Deus é o amor, né? João 3,16 mostra isso, né? Mostra o quê? Que Deus amou o mundo. Então a vida de Deus, irmão, é uma vida que doa, uma vida que ama, né? Amém. Senhor Jesus. 1 João 3,16 mostra o quê? Se nós, vamos ver esse versículo? Muito bom. 1 João 3,16. Senhor Jesus. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos filhos. O que é isso? Isso é negar a nossa vida ao Amém? Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus, quando estamos no nosso ego, no nosso orgulho, no conhecimento, nós não conseguimos amar as pessoas. Senhor Jesus. Mas quando nós negamos a nossa vida à alma, né? Senhor Jesus, extraindo vida de Deus, dessa dependência de Deus, irmãos, o resultado é que esse amor flui de nós, né? Ele é algo espontâneo, né? Agora sim, Efésios 4, 19, fala, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus é o Senhor. Estamos seguindo o Senhor, negando a nós mesmos, vamos ser o quê? Encabeçados pelo Senhor, né? Então o resultado é que esse amor vai fluir de nós. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, esse é um dos itens, né? Da produção do ministro da Nova Aliança. Eu queria falar ainda mais dois itens, né? Nós temos tempo ainda. Amém? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Vamos restaurar a nossa experiência individual. Senhor Jesus. As três colunas da multiplicação e da frutificação, né? Nós estamos entrando nesse tema, né? Quais são? Manter, é isso? Buscar e gerar. Isso se aplica a quê? As pessoas, não é isso? A igreja, né? A igreja, ou seja, se aplica, primeiramente, nós mantemos os irmãos que se reúnem conosco. Ou seja, os irmãos que estão reunidos têm que trabalhar para mantê-los, gerar uma igreja, né? No que diz respeito a buscar, a tarefa é resgatar aqueles que pararam de reunir, né? No que diz respeito ao gerar, temos que ganhar irmãos novos, pessoas novas, né? Senhor Jesus. Mas como fazer isso? Primeiramente, a nossa condição pessoal de ministro da Nova Aliança, de ramo da videira, precisa ser restaurada. Senhor Jesus. Ou seja, a minha experiência pessoal precisa ser renovada, né? Eu preciso manter aquilo que eu já ganhei. Estou falando nisso que nós temos frutos sim. Talvez você pense, não, eu sou alguém que estou cortado ultimamente. Eu me sinto cortado. O Senhor me cortou. Eu não estava dando fruto e fui cortado. Irmãos, você está na videira. Amém. Senhor Jesus, você tem experiência com o Senhor. Aquilo que você experimentou, ninguém pode tirar de você, né? Amém. Filipenses, capítulo 2. Senhor Jesus, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei
Senhor Jesus. Essa unção se move em nós, irmão. Senhor Jesus. Essa unção nos mantém. Essa vida entrou em nós. Precisamos manter aquilo que o Senhor já gerou em nós. Amém? Também precisamos buscar. No aspecto buscar, aplicando na experiência pessoal nossa. Senhor Jesus. Precisamos voltar a comer, né? João capítulo 10. Senhor Jesus. João capítulo 10. Vamos voltar a comer, irmãos. Senhor Jesus. Versículo 10 fala: o ladrão tem somente para roubar, matar e destruir. Irmãos, sabe de uma coisa? Existe um ladrão que está fazendo tal obra contra você, contra mim e contra você, roubando, matando e destruindo, retirando nosso desfrute. Senhor Jesus. E muitos se perderam. Muito do seu desfrute se perdeu. O seu vigor se perdeu. Da sua disposição se perdeu. Para ser um ministro, para dar fruto. O que fazer? Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Senhor Jesus, né? João capítulo 6 também nos mostra, né? Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Senhor Jesus. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E na sequência, ele fala sobre o 57. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, de mim viverá. B3. O Espírito é o que dá vida. A carne não nada. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são Jesus é o Senhor. Então nós temos que restaurar o nosso desfrute, né? Ou seja, aquilo que nós perdemos, nós podemos restaurar, né? No versículo de Hebreus que fala, né? Que Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho, né? Amém? Hebreus 6, versículo Senhor Jesus 10. Amém? Quem caiu pode se levantar. Quem perdeu o desfrute pode restaurar esse desfrute, né? Senhor Jesus, versículo 4 de Hebreus 6. É impossível que aqueles que uma vez iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo, ministros da nova aliança, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram e foram cortados. Senhor Jesus, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Olha só, esse versículo aqui, muitos interpretam erradamente. Ele está dizendo que quem caiu não levanta mais, pelo contrário. Está dizendo, quem estava desfrutando, quem era um ramo na videira, e caiu, e foi cortado, pode se levantar. Amém. E o que ele ganhou até ali, não está perdido, pode ser renovado. Amém? Amém. Ou seja, as suas experiências não estão perdidas. Todas elas podem ser renovadas. Amém. Senhor Jesus, né?
O irmão falou, puxa, mas antes a gente fazia tantas coisas, né? Nós íamos para a expansão, passávamos ali 2, 3 dias, éramos tão intrépidos em pregar o Evangelho, entrar nas casas das pessoas, levamos a invocar o Senhor, mas nós paramos. Senhor Jesus, o que fazer? O que fazer? Pode nos abandonar, amém? Essas experiências não se perderam. Não se perderam. Mas podem ser renovadas. Jesus é o Senhor. Renovadas, né? Filipenses mostra isso, né? Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Filipenses 3, né? Amém? Não que eu já tenha, versículo 12, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgarei alcançado. Mais uma coisa faço. Irmão, eu estou no processo. Senhor Jesus, estou me tornando um ministro da nova aliança. Estou aprendendo a dar frutos. Senhor Jesus, o que fazer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ora, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, olha só, se está com a cabeça baixa, se está desanimado, se sente cortado, se sente contaminado, sem força, também isso Deus estabelecerá. Posso te dar luz, amém? Todavia, andemos, irmãos, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Então, eu posso aplicar essas 3 colunas na minha experiência pessoal, amém? O manter, o buscar, que é resgatar as minhas experiências que eu perdi, né? E também o gerar, né? E é resultado de um andar, né? Jesus é o Senhor. Amém! Senhor Jesus. Por último, vamos, né? O último aspecto do ministro da nova aliança, sendo amadurecido, né? Se tornar esse ministro, diz respeito à nossa viver intensamente a vida da igreja, né? Senhor Jesus, amém? Amém? Precisamos de uma vida da igreja intensa, amém, e forte e viva, amém, Senhor Jesus. Sozinhos nós não vamos alcançar essa frutificação, né? Por um lado, o meu discurso, a minha experiência pessoal de ministro é crucial, né? Por outro, eu preciso estar na igreja, né? E o grande modelo para nós está em Atos capítulo 6, por favor, né? Por quê? O que nós temos ali? Nós temos uma situação prática. Temos a igreja, um aspecto prático, questões práticas para resolver. E os apóstolos estavam em outra esfera, né? Se consagrando na oração e na palavra. Então esses apóstolos designaram 7 diáconos, amém? Dentre esses, Filipe e Estevão. Irmãos, qual era a condição de Filipe e Estevão? Qual era a condição deles? Cheios do Espírito, cheios da palavra, da sabedoria, da palavra, vivos, cheios de experiência, uma condição muito saudável. Senhor Jesus, de onde surgiu isso? De uma vida da igreja intensa, né? Eles se levantaram, Senhor Jesus, e foram muito úteis ao Senhor, né? E por meio deles, no serviço deles, hoje houve uma grande multiplicação, um grande aumento, né? Jesus, meu Senhor.
A escola de preparação para o ministro da nova aliança. O ministro que frutifica. O ministro que dá fruto. De fruto em fruto. De corte em corte. De limpar, como é essa palavra? Não é de cortar, limpar. Podar e podar. De corte em corte, de poda em poda, ele vai dando fruto. Senhor Jesus, venha a graça, né? Receba o dom, invoca o Senhor, pega a vida da alma e dá fruto. Amém? Amém. Mais fruto. Mais fruto ainda. Amém. Mais fruto ainda. Amém. E frutos que permanecem, né? Jesus, eu sei. Então aqui tem essa sequência. Né? Como fazer isso? Senhor Jesus, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, segundo eres, ou seja, nós temos a mesma condição, né? De ter a nossa mente, os nossos pensamentos também guiados da mesma maneira que os gentios, né? Temos que renovar nossa mente. Amém. Senhor Jesus, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Jesus o Senhor. Então, primeiro item, invocar o nome do Senhor. Na vida da igreja, invocar o nome do Senhor. Depois os dons. Amém? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, né? Nos ministérios, né? Ministérios. Amém. Mas o Senhor é o mesmo. Amém. E há diversidade nas operações. Senhor Jesus, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. O mesmo Deus é que opera tudo em todos. E no final, a nossa suficiência vem de Deus. Jesus. Amém, irmãos? Esse Deus está te vendo nessa noite. Amém. Nós possamos ganhar essa palavra, né? De fato, o Senhor está trabalhando em nós. Amém. Ele está nos tornando esses ministros da nova aliança que frutificam, né? Estamos no processo do trabalhar de Deus, né? Do lado Ele está nos podando, Ele está nos cortando. Senhor Jesus, amém. Experiências, às vezes nós nos perdemos um pouco, como os discípulos ali em João 21, perdemos o foco. O Senhor nos traz de volta, nos alimenta, nos renova, nos dá uma palavra, uma visão, uma direção e nós avançamos. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Nessa condição, irmãos, nessa condição espiritual adequada, de alguém que está vivendo intensamente nessa videira, invocando o nome do Senhor, amém? Amém. Desenvolvendo os dons, ministérios, irmãos, isso aqui vai se tornar o quê? Um resultado. Frutificar vai ser o quê? Uma consequência. Não vai ser nenhum esforço para nós. De repente, as coisas vão acontecer. Amém? Amém. Vai ser algo desfrutável. Não vai ser um fato, né? No domingo, quando o meu irmão estava voltando, né? Ele falou assim, falou os sinais dele. Ele falou assim, olha, eu não quero deixar nenhum fardo com você. Não tome o 3,5,15 como fardo. Não é um fardo. Tome como jugo, né? Suave. Tome como algo desfrute. Desfrute, Senhor Jesus. Né? Então, o encargo, irmão, não é que nós saímos aí, meu Deus, como frutificar, como gerar pessoas, como fazer as coisas. Não é por aí. Temos que nos voltar ao Espírito. Amém. Nos tornar esses ministros da nova aliança. Desfrutam da vida.
da suficiência que vem de Deus, né? O resultado vai ser o quê? Os frutos vão aparecer, né? A nossa casa vai se abrir e vai ser o quê? A boa, agradável e perfeita